Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada vez mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos junto conosco Guilhermina, que o nosso Pai continue nos abençoando sempre, e Dario. Olá, queridos ouvintes, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. E hoje daremos sequência ao capítulo 2 do livro 4 de O Livro dos Espíritos, lembrando que estamos utilizando a tradução de Evandro Noleto Bezerra, que é a mais recente da Federação Espírita Brasileira, e vamos formular a pergunta 970 para a resposta de Dario. Desculpem mais uma vez, eu continuo gago, viu? Né? Eu continuo gago, não tem jeito. É a emoção do momento. É emoção, exato. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? Resposta da espiritualidade: são tão variados quanto as causas que os produzem e proporcionais ao grau de inferioridade, como os gozos guardam relação direta com o grau de superioridade. Podem resumir-se assim: invejarem tudo que lhes falta para ser felizes e não obterem, verem a felicidade e não poderem alcançá-la, pesar, ciúme, raiva, desespero por tudo aquilo que os impede de ser felizes, remorsos, ansiedade moral indefinível. Desejam todos os gozos e não os podem satisfazer. É isso que os tortura. Na realidade, são muitos, né? A limitação do espaço, não poderia, muitos lugares, né? Muitos ainda continuam com as necessidades materiais que tinham enquanto encarnados, né? Frio, calor, tristeza, que muitos sentem depois de morrer, né? Perseguição implacável de desafetos que os procuram no além, né? Por algum mal que fizeram esses desafetos, né? A inveja da felicidade dos outros, arrependimento e retorno pelos crimes cometidos. Então, são essas coisas que os espíritos inferiores ainda estão muito envolvidos, né? Esse carreamento de tudo que fizeram de ruim enquanto encarnados. Eles levam isso após o desencarne, para a vida espiritual. Esse sofrimento persiste, mas com certeza haverá um aprendizado. Guilhermina. Eu só acrescentaria, realmente, como o Dario colocou, porque eles mantêm, após o desencarne, os mesmos desejos, as mesmas ambições, os mesmos objetivos que tinham enquanto encarnados. Isso é um grande exercício para que nós, encarnados, estejamos vendo isso. Porque no momento em que tem o foco do objetivo de felicidade totalmente disforme, totalmente fora de qualquer coisa relacionada à lei divina, obviamente, não conseguindo, desencarnam com estes mesmos sofrimentos e continuam com os mesmos sentimentos, agora de uma maneira mais ampliada, porque não podem satisfazê-los, porque são desejos que significariam necessidades terrenas.
Como não conseguem, aí ficam mais desesperados ainda, e isso não tem como. Isso os torna mais e mais infelizes. O que nos dá a oportunidade, ainda refletindo em cima disso, enquanto estamos encarnados, rever os nossos objetivos, rever os nossos obstáculos que a gente considera, rever aquilo que a gente considera importante, que é para a gente já ir consertando agora. Hoje é hoje. É interessante, mas eu acho que talvez o mais importante aqui é assim: desejam todos os gozos e não os podem satisfazer. É isso que os tortura. Eu fico pensando aqui no seguinte: nós vemos pessoas que têm comportamentos desviantes das normas sociais, e habitualmente questionamos e tendemos, inclusive, a condenar essas criaturas. Lógico, as leis humanas existem exatamente para disciplinar as nossas relações, inclusive até as chamadas penas que são combinadas às pessoas que transgridam a lei estão de acordo com os crimes cometidos. É um princípio básico da chamada doutrina do direito, se eu não me engano. Eu não sou advogado, mas parece que é mais ou menos por aí, não é? E aí a gente para e pensa: meu Deus, da maneira como é colocado aqui pelos espíritos, o simples fato do indivíduo ser um transgressor das leis divinas já é um sofrimento. Toda e qualquer transgressão das leis divinas é um sofrimento atroz. Encarnados ou desencarnados. Sejamos nós encarnados ou desencarnados. Não importa onde estejamos. É aquele negócio: o indivíduo, por exemplo, que imagina que a felicidade dele se encontra no amor impossível, aquela paixão de um amor impossível. Só que o amor impossível que ele imagina, na verdade, não é um amor, é um desejo de posse. Porque quem ama fica feliz com a felicidade daquela pessoa a quem ele ama. E o primeiro ponto básico para poder amar é respeitar. E aí a gente para e reflete: meu Deus, como tem coisa para a gente aprender. E ao mesmo tempo também, como nós temos que procurar orar para que seja feito por eles aquilo que nós não conseguimos fazer. Porque é lógico, nós não vamos conseguir mudar a consciência de um indivíduo que tem essa consciência distorcida. Então, e sofre exatamente por ter essa consciência ainda distorcida e ligada à inferioridade. É um negócio assim que eu paro e reflito: olha, não é brincadeira. Na pergunta 971 para Guilhermina: a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros é sempre boa? Não, sempre boa, é claro, da parte dos espíritos bons. Sendo espíritos bons, exercem influências boas. Mas os espíritos perversos procuram desviar do caminho do bem e do arrependimento aqueles que lhes parecem suscetíveis de se deixarem levar, e que são muitas vezes os que eles mesmos arrastaram ao mal durante a vida terrena. Então a resposta é bem objetiva. Se a influência dos espíritos exerce uns sobre os outros, é sempre boa. Os espíritos bons sempre exercerão boas influências para os outros espíritos, sejam encarnados ou não. Agora, os espíritos perversos procuram desfiar do caminho do bem e do arrependimento aqueles que
que se parecem suscetíveis de se deixarem levar. Ou seja, nós encarnados que, exercendo determinadas formas de pensar e de desejar, deixamos as portas abertas, oferecemos todas as vantagens àqueles companheiros que se alinham com o nosso pensamento e com o nosso desejo, vão nos influenciar, sim. Porque eles são maus? Porque nós permitimos que eles entrassem. Porque nós permitimos nós optamos. Porque o nosso comportamento vai facilitar que os espíritos bons nos acessem, nos orientem, e vai facilitar também que aqueles que estão vinculados a nós pelo mesmo nível vibratório de sentimentos nos exerçam a influência. E eles dizem, e são muitas das vezes, eles mesmos arrastaram ao mal, ou seja, nós próprios que os arrastamos ao mal em outras ocasiões, em outras existências, e aí eles vêm para cobrar, e aí chega, enquanto a porta aberta, enquanto o nosso pensamento totalmente distorcido daquilo que deveria ser, aí pronto, fica tudo muito tranquilo. Depende de nós, quando começarmos a fazer as nossas próprias avaliações. É desagradável, é difícil, é complicado, porém, é o único jeito. Bem, vamos agora colocar a nossa vinheta e depois o Dari vai fazer a réplica ou o debate da resposta da Guilhermina. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. O Dari, enquanto estava passando a vinheta, comentou que essa resposta não tem réplica. Eu diria que não é que não tenha réplica, digamos assim. Aqui tem um mundo de respostas para nos levar a conclusões. Por exemplo, o pessoal que faz parte do grupo de Alcoólicos Anônimos, tá? Eles têm aquela prece, né, que diz: Deus, dai-me forças para modificar aquilo que tem que ser modificado, equilíbrio para aceitar aquilo que não tem como ser modificado, e, acima de tudo, sabedoria para saber discernir uma coisa da outra. E, ao mesmo tempo, eles complementam com a seguinte frase: é só por hoje. Talvez, se nós tivéssemos o hábito de seguir essa prática, ou seja, é só por hoje que eu vou evitar a ira, a preguiça, a agressividade, a sensualidade mórbida e uma porção de outras coisas. Talvez muitas coisas desagradáveis não estivessem acontecendo no mundo. Mas o grande nó ainda continua sendo o orgulho e o egoísmo. Por exemplo, hoje nós vivemos uma época em que temos um volume enorme de informações correndo nas redes sociais. Em contrapartida, essas redes sociais veiculam absurdos assim, extremos. E o pior de tudo é o seguinte, é que se percebe nitidamente o seguinte: a impressão que se tem através das redes sociais que o mundo delas é um mundo perfeito, em que cada um vive do jeito como gostaria e atinge os objetivos do jeito como gostaria. Uma boa. Só que não é isso. O mundo real não é esse. E o mais importante, tá? Ninguém muda de postura ou de opinião por imposição.
Cada um vai viver as suas experiências de acordo com o seu próprio livre-arbítrio e vai aprender. A duras penas, se relutar e aprender, ou, de maneira mais fácil, se decidir, como diz André Luiz, a dobrar o pescoço, baixar a cabeça, refletir, mudar. É difícil? Se fosse fácil, nós viveríamos num paraíso e seremos todos perfeitos. E não é o que acontece. É só por hoje a mudança de postura e vamos a cada dia caminhando um pouco mais. Aquela história, é o exercício diário. Exato. Né? Porque se você for pensar, poxa, eu vou ter que fazer 6 anos esse trabalho de reforma íntima. Se você pensar assim, você desiste no mesmo dia. Agora, só por hoje, vamos fazer hoje. Pô, tá vendo aquele ali, tá pedindo um pão, vamos lá, vamos comer junto comigo, só por hoje. Entendeu? Tem que ser assim. Só por hoje a gente dá bom dia pro porteiro. Isso. Só por hoje. Isso. Aí a gente cumprimenta o gari e diz, poxa vida, minha rua tá muito mais limpa porque você está aqui. Aí a gente vence a invisibilidade e mostra para ele que a gente é irmão. Só por hoje você vê alguma coisa errada, alguém fazendo alguma coisa errada, e você engole a palavra e pensa, Deus ajude-o a mudar de posição, porque quem é você para fazer a contestação? Quem é você para ir fazer a crítica? Se for uma coisa por demais absurda, você vai ter que intervir. Intervindo, chamando quem seja necessário. E não você intervir. E é como você falou, se estivéssemos no mundo perfeito, Kardec não precisaria nem ter codificado Com certeza. o Pentateuco dele. Não, exatamente, para que nós cheguemos ao mundo de regeneração e aprimoremos. Vamos adiante. Fechando o nosso estudo, Guilhermina, assim, a morte não nos livra da tentação? Não. Mas a ação dos espíritos maus é muito menor sobre os outros espíritos do que sobre os homens encarnados, por lhes faltar o auxílio das paixões materiais. Porque enquanto desencarnados, nós deixamos de ter acesso àquelas coisas que nos mantinham presas às sensações inferiores. Sofremos, como foi dito anteriormente, sofremos, nos mantivemos infelizes, etc. e tal. Mas não temos acesso diretamente àquilo que nos mantinha ligado. Mas essa a ação dos espíritos maus é inferior para nós, os desencarnados. Por isso que eles vão procurar os encarnados, que abrem portas e que é muito mais simples. Porque o encarnado abre a porta e abre o acesso, eles vão trabalhar em cima do encarnado. Já o desencarnado, ele já não tem aquilo que eles, espíritos maus, precisam, que é o acesso aos gozos que eles gostariam de ter. Por outro lado, o espírito uma vez desencarnados, a pergunta é, a morte não nos livra da tentação? Não livra. Mas, em compensação, você tem possibilidade de pensar, orar, pedir auxílio, aí os espíritos superiores vêm e nos ajudam. Aí nós estamos abrindo a nossa porta mental para que os espíritos superiores nos possam chegar. Continua sendo uma opção pessoal. Exatamente. O livre-arbítrio deles persiste, mesmo eles estando desencarnados, né? Exato. Então, se eles persistem no desejo de fazer o mal, eles vão demorar para evoluir. Se eles, vamos dizer, um termo bem coloquial hoje em dia, se eles se ligarem na coisa que precisam melhorar depois de encarnado, então eles já abrem um canal de receptividade para essa espiritualidade superior os conduzirem, os ajudarem a se tornar menos desejosos daquela parte material que eles trouxeram
enquanto encarnados. É a questão do livre-arbítrio. Volta ao livre-arbítrio. Livre-arbítrio. É interessante que não é à toa que Jesus disse assim: vigiai e orai. É interessante que nós temos o hábito de dizer assim: orai e vigiai. Não é. A ordem das palavras faz uma tremenda diferença. É como o pensamento socrático, que diz assim: não faça aos outros aquilo que não queres que te façam. Ou seja, ele ponderou que nós evitássemos o mal. Mas evitar o mal não é fazer o bem. Jesus veio e disse: faça aos outros aquilo que queres que te façam. Ou seja, estabeleceu o primado do bem enquanto ação. Enquanto ação. O bem como virtude ativa. Sempre. E é interessante observar que aí Jesus vem e diz: vigiai e orai. Vamos vigiar quem? Vamos vigiar o nosso semelhante para poder ficar depois fazendo departamento de investigação da vida alheia? Não. Isso é o que normalmente acontece. A gente ora, mas vigia o outro. Mas habitualmente o que nós fazemos é isso. Machado de Assis já descrevia isso. Exato, muito bem. exato. Exatamente. Então, nada contra as pessoas chamadas diva não, viu? Mas digamos assim, é uma sigla que a gente vai e inventa, né? Mas se nós nos autovigiarmos, aí sim a coisa muda de aspecto. Já começa a ficar bom. Se você se vigia e torna essa vigilância um fenômeno ativo de mudança, aí a coisa muda. Ou seja, é o só por hoje. A vigilância é o só por hoje. Tá? E a cada dia, só por hoje. A gente vai tentar. Essa pergunta 970A, ela tem um complemento da pergunta 996. Como ela será estudada por nós depois, eu prefiro não fazer nenhum tipo de adendo ao trabalho que nós estamos fazendo hoje, não porque fuja ao escopo do trabalho, mas porque o nosso tempo é exíguo e nós não temos como nos espalhar mais. Mas que fique para nós todos, nós aqui que estamos estudando, e para os nossos ouvintes, aquela noção: vigiemos a nós próprios e oremos. E que essa vigilância nos leve assim: é só por hoje. Eu vou começar a mudar. A cada dia pertence. Não é à toa que cada dia é o presente. Quando nós acordamos de manhã, nós recebemos um presente de Deus. 24 horas para poder agir. E se agirmos corretamente durante o dia, como encarnados, nós teremos oportunidade, depois da nossa prece, depois que a gente fizer um balanço de que fizemos a nossa parte, poderemos, inclusive, encontrar com os nossos amores no plano espiritual. Então, vai ser assim, digamos assim, uma festa. Porque nós estaremos em contato com o mundo espiritual que nos vai emular para no dia seguinte ter mais força. Ou seja, o só por hoje é uma conquista do presente, mas que vai se construindo para o futuro. Vamos pensar a respeito disso. Que o Papai do Céu nos guarde e nos abençoe. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo uma dádiva, essa dádiva que todos nós temos, uma dádiva maior,
através do nosso progresso espiritual e da conquista da verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez de volta ao nosso programa Luz na Penumbra, programa no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos aqui em seu capítulo 27, Pedi e Obtereis. E hoje vamos começar pelo item 16 e 17, que são preces inteligíveis. E para dar início a esse comentário, está conosco, como sempre, Marta Batista, que vai nos prestigiar com seu conhecimento a respeito aqui da nossa tão amada doutrina. Vamos lá, Marta. Olá, Antônio. Olá, queridos amigos, ouvintes. Vamos então dar prosseguimento ao estudo desse capítulo, que eu julgo um capítulo muito importante, porque ele traz para nós toda a linha de raciocínio necessária para que a gente compreenda e torne as nossas preces eficazes e para que a gente entenda o porquê da prece, a fisiologia dela, de forma a entendê-la com algo não místico, sim, algo que é lógico, é racional, que opera através de leis divinas. Então, o capítulo eu julgo muito importante para depois, então, adentrar o último capítulo do Evangelho, que é a coletânea de preces espíritas, nas quais nós vamos, então, desenvolver cada tipo de prece que Kardec, então, fez de forma didática, né? Como um grande professor, exemplos de preces para que a gente as compreenda. Então vamos estudar os itens 16 e 17, que abordam o tema as preces compreensíveis ou inteligíveis, para que a gente perceba, a gente otimizar nossas preces, né? E logicamente vamos perceber o porquê. Bem, o item começa com a citação de Paulo, a primeira carta aos Coríntios, que diz assim: se eu não entender o que significam as palavras, serei bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será bárbaro para mim. Então, ele se refere bárbaro como estrangeiro, né? Estrangeiro, aquele que fala numa língua que você não compreende, ou que mesmo que você a compreenda, que vamos dizer que ele seja inglês e você compreenda e fale inglês, mas ele vai falar de costumes que você não conhece. Então, com certeza, aquele grupo de palavras não farão sentido para você. E, de um modo geral, nós não sabemos a língua dos estrangeiros, né? Ele segue: se eu orar uma língua não entendo, meu coração ora. Olha, o Paulo fala agora para que a gente não só medite, reflita, mas para que a gente estude reiteradamente, para que a gente vá atualizando, no sentido de aprofundar, cada vez mais o sentido dessas palavras dele. Olha o que ele diz. Ele diz:
se eu orar em uma língua que não entendo, o meu coração ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Olha, gente, essa frase de Paulo é algo que daria um seminário, não é nem uma palestra, não, um seminário. É de uma profundidade, porque o que ele quer dizer? Que você, sem o entendimento, você com certeza, a prece pode tocar o teu coração e você está tratando de, o que é uma prece? Falar com Deus. Então, claro, você com certeza se envolve, né, naquele ato de ter um contato com Deus e receber influxos do amor divino, das inspirações divinas. Então, é um envolvimento espiritual. Então, você pode se envolver desse ponto de vista. Mas, como ele diz aqui, mas o entendimento vai ficar sem fruto. Querendo dizer, olha que interessante, que os bons frutos, eles só acontecem com o entendimento. Então, se tudo que nós ainda não conseguimos colocar em prática até hoje, é porque não entendemos corretamente. Olha que coisa impressionante, profunda, que demanda de nós um estudo, uma reflexão constante, até que um dia a gente consiga tocar naquele ponto nevrálgico, né, de entendimento pleno, aquele entendimento que você costuma dizer assim, agora eu entendi, quer dizer, agora eu entendi e agora eu vou realizar corretamente. Então, o bom fruto está ligado às boas ações transformadas, mas elas só serão transformadas para serem bons frutos se você compreender. Olha que coisa importante que vai te servir para tudo, só para a questão das preces. Daí eles chamaram a atenção para que as preces sejam sempre compreensíveis e inteligíveis, ou inteligíveis, né? Ora, nós vamos desenvolver o seguinte raciocínio. Como é que os desentendimentos são deflagrados? Os desentendimentos entre as pessoas. Quando elas conversam, dialogam, mas o que uma fala ou o que as duas falam não se torna compreensível para a outra. E isso é que geralmente deflagra os pequenos e grandes desentendimentos. Então é muito comum, não raro, você se depara com esse diálogo no qual, ao dele, uma das pessoas diz, não foi isso que eu quis dizer, fulano. Você está muito, você ficou muito comigo, parou de falar comigo, mas não foi isso que eu quis dizer, fulano. Então, quando nós vamos perceber, dentre esses diálogos, houve ali uma boa comunicação, falta de compreensão. Aquilo que você falou não foi inteligível, não ficou compreensível para outra pessoa. Aí muitos vão dizer, poxa, mas quando eu falo a prece, eu estou falando com Deus. E Deus não conhece tudo que vai no meu coração? Deus não sabe de tudo o que eu penso, o que eu desejo, o que eu quero, e o que está lá dentro do meu coração, escondidinho, mas que eu tenho aquilo vivo dentro de mim? Deus não sabe de tudo isso? Sim, claro, Deus sabe o que vai no nosso coração. Não só no nosso pensamento, mas no nosso coração. Mas aí também tem algo importante para a gente refletir, né? Para que a gente saia aquele automático do passado, que é o automático do misticismo. Deus deseja que, através das preces, dos contatos sucessivos que nós fazemos, né, através das preces, elevando os nossos pensamentos a Ele, a Jesus e aos superiores, que nós nos tornemos autônomos.
Isso é muito importante da gente começar a refletir sobre isso, porque nós somos espíritas. E a base do espiritismo e a base da reencarnação é justamente tornar o espírito livre, libertar o espírito. Libertar o espírito é torná-lo autônomo. E para que ele se torne autônomo, nós precisamos, então, tornar compreensíveis e lógicos aquilo que nós queremos pedir a Deus. Pensa bem, muitas pessoas dizem, eu não sei como orar, pede para outro. Não é que ele te esteja desprezando a oportunidade abençoada de fazer uma prece, de entrar em contato com Deus e pedir por ele, pelo grupo, né? Geralmente quando se pede a alguém que faça uma prece para iniciar uma reunião, uma reunião de palestra ou de mediúnica, não é que a pessoa não queira, que ela despreze, não é isso. É que ela, no final, ela diz assim, eu não sei fazer prece. Mas como assim? Se fazer prece é falar com Deus. Dizer aquilo que vai no teu coração. Mas para dizer o que vai no teu coração, tem que ser o quê? Compreensível, lógico. E às vezes, nem nós sabemos decodificar o que queremos pedir a Deus. Então é isso que dificulta e que faz as pessoas dizerem, eu não sei fazer prece. Porque ela não sabe, na realidade, o que vai pedir a Deus. Ela sabe que ela precisa, mas ela não sabe como pedir, decodificar aquele pedido. Então é preciso que nós nos exercitemos na lógica, no raciocínio, no entendimento de que somos nós que devemos operar o nosso crescimento, a nossa autonomia, a nossa liberdade, como espíritos, né? Que somos espíritos conscientes e libertos. É preciso que a gente atualize essa ideia de libertação e de consciência. Mas para isso você precisa passar a exercitar o raciocínio, para que você torne lógico, até mesmo para você, aquilo que é necessário para o teu crescimento, para a tua evolução, para o teu momento naquele estágio. Então, entendido isso, né, vamos terminar aqui a citação de Paulo, que ele diz então, se louvares a Deus apenas com o coração, ou seja, com aquela ideia mística de eu estou falando com Deus, isso é maravilhoso, eu adoro, eu estou feliz, isso é o coração no sentido místico, né? Como é que um homem, dentre aqueles que só entendem a sua própria língua, responderá amém ao final da tua ação de graças? Se ele não entende o que dizes. Olha, se não é lógico para você o que você precisa pedir a Deus, como é que os demais vão entender? Então não é que você não saiba orar, não é que você não saiba fazer uma prece. O que você não consegue é se autoconhecer a ponto de você transmitir as tuas necessidades. Então isso diz respeito a autoconhecimento. E o autoconhecimento é que vai te capacitar a perceber as tuas dificuldades, as tuas limitações, e você então pedir a Deus aquilo que você necessita. Mas se você não se conhecer, você não chegará a lugar nenhum. É claro que Deus levará em conta esse aspecto de você querer se dirigir a Ele, ainda que de forma mística. Claro que Ele vai levar em conta, mas vai levar em conta parcial. Porque o que Ele quer qual é o objetivo das reencarnações sucessivas? Tornar o espírito liberto. Mas para torná-lo liberto, ele precisa ter autonomia. Mas para ter autonomia, o espírito precisa ter consciência de tudo
que ele pode, do que ele não pode, das suas limitações e das suas potencialidades. Então, é tudo uma equação, né, que vai se encadeando, e você no final, tá, agora eu entendi. Então, eu preciso me autoconhecer para saber as minhas necessidades e me comunicar bem com Deus. Aí termina assim, não é que a atuação não seja boa. Exatamente o que eu falei. Claro que Deus parcialmente entende, você quer se comunicar com Ele, ama Deus, quer fazer o melhor, mas o outro não consegue edificar-se com ela. Isso quando você está fazendo uma prece para mais de uma pessoa. Então, para uma ou mais pessoas. Então, ele não consegue edificar-se. Por quê? Como ele não compreendeu, aquilo não vai se tornar um bom fruto. E nós já vimos que os frutos equivalem a quê? São as boas ações transformadas. Quer dizer, se você não edifica aquela pessoa com as suas palavras, não ajuda, não facilita a pessoa transformar a sua ação, com certeza aquilo não vai produzir bons frutos. É isso. Então, aí a pessoa diz, já sei, já entendi, eu tenho que me capacitar bastante usando palavras incríveis, palavras profundas, né, para que as pessoas, então, se edifiquem com a minha prece. Não, nós já vimos isso nesse capítulo, nos itens anteriores, né? Qualidades da prece. Já vimos também na eficácia da prece, que na qualidade quando você vê que não são as muitas palavras, nem as palavras que vão fazer com que aquela prece alcance a eficácia e o êxito que você deseja. Ora, então, é preciso que utilize essa equação. A prece precisa edificar, ou seja, ela precisa produzir bons frutos naquele que ouve. Mas os bons frutos são as ações transformadas. E você não vai ter ações transformadas, nem em você, nem nos demais, se não for tudo muito bem explanado. Com lindas palavras? Não. Com palavras concisas, objetivas, mas desde que elas falem aquilo que realmente é a necessidade dos demais. Então, é que segue dizendo. Comenta o seguinte, a prece só tem valor pelo pensamento que a ela se liga. Ora, é possível ligar um pensamento ao que não se compreende, porque o que não se compreende não pode comover o coração. Quer dizer, olha só, ele está dando aqui uma chave para nós. Paulo já havia falado, mas ele fala de uma forma um pouco mais, digamos, subjetiva, né? Agora, Kardec, como bom professor, como bom pedagogo, ele é objetivo, conciso. E você entende o que ele fala. Olha o que ele diz. Porque o que não se compreende não pode comover o coração. Quer dizer, se não comove o coração, porque não se pode compreender, porque não foi compreensível nem inteligível, não pode produzir bons frutos e não pode ter ações transformadas. Portanto, não edificará, a prece não edificará nem a você, nem os demais. Ele segue. Para a imensa maioria, as preces feitas em uma língua desconhecida não passam de um conjunto de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece comova, é preciso que cada palavra desperte uma ideia. Se a palavra não é compreendida, ela não poderá despertar ideia alguma. Olha que interessante, a ideia que ele quer que desperte é aquela, quando você diz, agora eu entendi isso assim, agora eu já sei como eu vou fazer, né? É isso. É muito comum pessoas fazerem preces, né? Sobretudo quando elas escolhem palavras muito diferentes e quando as preces são longas. Quer dizer, nem toda prece longa não é edificante, não é isso. Às vezes ela é longa, mas é edificante. Mas é muito comum você ouvir preces assim, que não tocam o coração e no meio da prece você está
pensando no feriado que está chegando, está pensando no final de semana. Quer dizer, agora não, porque em épocas de pandemia você não pode fazer isso. Mas em outras épocas, né, você pensava, no final de semana vou me reunir com o pessoal, a gente vai fazer um almoço. Você se distrai, ou então você está com preocupações. Ai, meu Deus, aquele boleto, olha, não sei como é que eu vou pagar aquele boleto. Você sai totalmente da sintonia. E pior, não só você sai para você, como você modifica, altera a sintonia daquela reunião. Porque você é um pensamento dissonante. Como se fosse uma nota musical, né? A pessoa está tocando lá a guitarra ou o piano, o que quer que seja, e de repente ele toca a nota errada. Essa nota é uma nota dissonante, né? Que vai alterar toda a harmonia da música. E aí o que acontece? Acontece isso em termos vibratórios. E aí você altera, você complica a reunião que você está ali participando. Mas ninguém sabe o que eu estou pensando. Como assim? Os teus pensamentos estão atraindo determinado tipo de espírito. Espíritos, olha, você está concentrado, pensando nas mesmas coisas que aquela pessoa que está fazendo a prece. Aí você está atraindo bons espíritos para dar assessoria àquela reunião e a todos aqueles que estão ali. Mas se você começa a pensar no boleto, que você não vai ter dinheiro para pagar, no almoço do final de semana, no feriado que você vai curtir, aí você já derrubou aquela vibração. Então, é isso que ele diz aqui. Tem que tocar o coração, mas o coração só pode ser tocado se você compreender. Então ele segue dizendo, pode-se dizê-la como uma simples fórmula, que tem mais ou menos virtude segundo o número de vezes que é repetida. Quer dizer, aí você entra totalmente naquela visão dogmática e mística do passado. E automática, né? Pior ainda, automática. Porque você repete, apenas você repete, né? Jesus, você pode, mas você não está refletindo sobre nada, e nem nada do que você está falando é algo que vai edificar. Muito bem, e ele segue aqui. Muitos oram por dever, alguns mesmo pelo hábito. Por isso consideram haver cumprido o seu dever, ao dizerem uma prece um determinado número de vezes e nesta ou naquela ordem. Deus, porém, lê o íntimo dos corações, vê o pensamento e a sinceridade. Acreditar que ele seja mais sensível à forma do que a essência da prece seria rebaixá-lo. Olha que raciocínio maravilhoso, perfeito, lógico de Kardec, né? Como? Deus sabe tudo, mas o objetivo da reencarnação é libertar os espíritos através da educação. A educação é uma ação transformada. Mas se você não entendeu, e se você não se autoconhece para falar e pedir a Deus o necessário, nada acontecerá. Você está orando ou por dever ou por hábito. E Deus quer que nós sejamos autônomos. Lembrem-se disso. O Espiritismo deseja, objetiva, autonomia para os espíritos. Não é isso, Antônio? Sem dúvida, Marta. É o grande objetivo, não só do Espiritismo, né, mas da lei de Deus, é a nossa liberdade para que possamos, então, desfrutar de tudo aquilo que nós aprendemos durante a nossa evolução, né? Seremos livres, seremos sábios, seremos bons e passaremos adiante tudo esse conhecimento àqueles que vêm após nós. Sim, mas nós já estamos aqui com o nosso tempo esgotado, então vamos ficando hoje por aqui. Desejo a todos os votos de muito boa noite e muita paz. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões.
limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.